Vamos falar um pouquinho agora de contas aqui do estado de São Paulo. O Tribunal de Contas aprovou as contas do ano passado da gestão de Tarcísio, mas com ressalvas. Apesar da aprovação, foram apontados alguns problemas que precisam ser corrigidos. Bom, é natural que quando alguém entre no poder, o momento mais desafiador é a aprovação de contas, porque na maioria das vezes as ressalvas vão acontecer, né, Alan Gani? Com certeza, né? Porque, enfim, todo governante, é natural isso do político, é querer gastar, Evandro. E aí tem uma frase do Thomas Sowell que eu gosto bastante, né? Qual que é a primeira regra da economia? A primeira regra da economia é a escassez. Você lida com uma realidade de escassez, isso te obriga a fazer escolhas, um orçamento limitado. Qual que é a primeira regra da política? É esquecer a primeira regra da economia, né? Porque daí você parte de um princípio que você tem o dinheiro ilimitado e é claro que isso é um desafio, seja para um político de esquerda ou de direita. A Valéria Luizetti está acompanhando essa história e vai trazer para a gente agora quais foram essas ressalvas, por que elas aconteceram. Conta tudo, Valéria. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. As ressalvas foram principalmente 3. A primeira voltada ao déficit na Previdência, a segunda com relação à renúncia fiscal sem uma transparência ali adequada e a terceira com relação a inconsistências na contabilidade. Com relação à primeira, a Previdência dos servidores, eles destacaram que desde 2019 o número de inativos da SP-Prev supera o de servidores ativos. O déficit previdenciário, para você ter uma ideia, subiu 33,7 bilhões para 36,4 bilhões em 2024, se comparado com o ano anterior. Também houve críticas aí com relação à ausência de um plano de amortização e houve uma recomendação, então, para que fosse encaminhada uma proposta à LESP de um projeto para incentivar a migração dos servidores à Previcom. Eles ainda disseram que o Estado tem usado recursos do próprio Tesouro para cobrir esse rombo com relação, então, à Previdência no estado de São Paulo, o que acaba reduzindo os investimentos, é claro, em políticas públicas. No segundo ponto, que foi com relação às renúncias fiscais, eles disseram que as isenções fiscais somaram em 2024, Evandro, 61 bilhões de reais, beneficiando aí cerca de 433 mil contribuintes. Só que eles apontaram, né, que 90% do valor foi destinado apenas a 2,5% dos beneficiários. Eles ainda disseram que há uma falta aí de transparência, planejamento e controle com relação a esse assunto e que parte das isenções foi concedida por decreto sem passar então pela LESP. A equipe do TCE também teve acesso dificultado a documentos sob alegação de sigilo fiscal e a LDO projeta que as renúncias podem subir a 80,5 bilhões de reais até 2027. E o terceiro ponto com relação a inconsistências contábeis. O TCE apontou falhas, então, nos registros de caixa, dívida ativa, créditos de curto prazo, investimentos e obrigações trabalhistas. Segundo eles, a contabilidade não segue integralmente as normas vigentes e acabam comprometendo, então, a transparência das contas. Também houveram críticas, Evandro, com relação à educação no estado de São Paulo, inclusive críticas proferidas diretamente ao secretário de Educação, Renato Feder. Foram trazidos alguns dados ali com relação à educação do estado, que, segundo eles, está bastante falha. E também houve um outro ponto, né, que não estava nas ressalvas, mas que foi trazido aí durante esse encontro de hoje, que é com relação ao superávit, porque apesar do Estado ter tido um superávit de 8,2 bilhões de reais em 2024, ante um déficit de 1,6 bilhão registrado em 2023, o saldo positivo, segundo o TCE, se deve muito à questão das privatizações, tanto da Sabesp quanto da EMAI, que injetaram aí cerca de 15,8 bilhões nos cofres públicos. Então, eles trouxeram que sem essas vendas, o déficit poderia ter sido de 7,5 bilhões. E aí o próprio Beraldo, né, do TCE, fez um alerta, abre aspas, não teremos uma Sabesp por ano
para vender. Então, ficam aí essas ressalvas do TCE com relação às contas do governo no ano de 2024. A gente entrou em contato com o governo, mas ainda não tivemos nenhum retorno. Seguimos abertos aqui, né, claro, para ouvir esse lado deles também, Evandro. Obrigado pelas informações, Valéria. Um abraço aí para você.